Gente, a gente precisa acabar com a ideia de que gestão estratégica é algo complicado de fazer. E aqui eu queria trazer um ponto que aconteceu comigo no final da semana passada. Uma grande amiga minha, ela estudou comigo, né, ensino médio e tal, e aí a gente, aquele grupinho de amigos que se mantém pós-escola, ela é dentista, e aí enfim, né? Eu vim de um lugar onde nunca me faltou nada, mas também não vim de lugares extremamente privilegiados. E essa amiga também tem um perfil parecido com isso, então ela teve que batalhar bastante para chegar onde ela está. Então, passou por todos os processos ali, né, da formação, onde uma família que não tem tanta capacidade de pagar um curso de odontologia passa, né? Então, os materiais são extremamente caros e difíceis de encontrar, enfim. E aí ela me ligou no final da semana, super animada, para falar que ela conseguiu montar seu primeiro consultório, né? De alguma forma ali ela conseguiu achar de forma viável alguns materiais que são extremamente caros, preço de quase uma entrada de um apartamento aí. Ela conseguiu fazer essa realização após muito tempo trabalhando para os outros, né? E aí ela entrou em contato comigo, já toda feliz, falando sobre essa conquista, e falou: ai, liguei para você, queria dividir essa conquista, mas também queria te pedir uma ajuda. Eu queria que você me ajudasse nesse nova etapa da minha vida, né, começar com o pé direito. Então eu queria trazer uma visão de gestão para o meu consultório. Queria já iniciar um consultório com a visão de que eu preciso ter um gerenciamento, preciso fazer frente aos sócios que ela vai vir a ter. Então, dentro dessa necessidade, ela viu que um dos principais pontos para começar esse consultório de sucesso é que ela tem uma gestão interessante desse escritório. Antes de aprofundar isso daí, é, antes de me aprofundar sobre o que é que eu imagino que seria uma gestão interessante para ela, eu perguntei como é que ela gerenciava as contas dela. E aí, mais uma vez, pessoal, é importante trazer que pessoas que vêm de lugares que não são financeiramente sustentáveis, né? Então, aquela família, né, de classe média, mas que está construindo, é muito normal a gente não ter controle, né, não ter uma gestão financeira. E na minha concepção, sua gestão financeira pessoal é um dos primeiros pontos que você precisa atacar quando você está falando sobre qualquer tipo de gestão que você queira seguir. Porque se você não consegue gerir seu pagamento, né, o que você recebe frente ao que você paga, é complicado você conseguir gerir pessoas que estão numa conjuntura parecida com a sua. Basicamente é assim, se você não consegue se gerir, como que você vai gerir algo ou os outros? E aí essa pergunta, eu já imaginava que a forma que ela acompanhava as finanças não era a melhor possível, e aqui eu não estou sobre essa crítica, até porque meu pensamento junto com ela foi muito mais para entender a que nível está uma estrutura de rotina de acompanhamento dos seus processos pessoais, do que realmente trazer uma crítica e, você não se organiza financeiramente. Eu não estou aqui para ser esse tipo de pessoa. Até porque, ali no começo do vídeo, eu falei que as pessoas estão muito acostumadas a olhar para a gestão estratégica sendo aquela gestão que vai ter alto nível de complexidade, que a gente vai emergir e vai é, olhar para todos os gaps que tem no processo, e eu não necessariamente acredito é, não acredito que essa é o caminho. Eu entendo que para você criar estruturas de gestão interessantes, você precisa criar rotinas de acompanhamento, né, ou de controle de alguma coisa, e aí é importante trabalhar essas duas frentes, né? Acompanhamento e controle podem estar ali paralelas, mas às vezes não são complementares. Então, algumas a gente precisa acompanhar, outras a gente precisa controlar. E foi a partir desse entendimento que eu trouxe para ela um exercício muito simples. Eu falei para ela que era necessário ela comprar um caderninho, e aí falei: compra qualquer caderninho de R$ 1,99 que você achar na sua frente, e a primeira coisa que você vai fazer é escrever três coisas. A primeira é como você está se sentindo, então é uma percepção de como você está naquele momento. A segunda é qual que é seu objetivo do dia, então de uma forma mais específica, você vai olhar o que está acontecendo agora e projetar o que você quer para o dia. E no final, eu trouxe a necessidade de falar assim, qual foi seu aprendizado de ontem? Então, com essas três perguntas, o que é que eu quis trazer para ela?
A ideia é que você tire um momento ali no início do dia, no momento que está fazendo café, ou até comendo o seu café, pode escrever no celular, pode escrever no papel, enfim, o grande ponto é continuar fazendo isso com uma certa frequência. E essa frequência, se for definida por você, melhor ainda. Então, hoje eu faço esse mesmo exercício todos os dias, na hora que eu acordo. Sendo bem sincero, algumas vezes eu não faço pela manhã, porque eu entendo também que essa flexibilização de algumas rotinas é importante para a manutenção dela. E por que é que eu estou falando isso tudo, tá? Para falar o que é que eu entendo sobre isso tudo e o porquê é que eu trouxe esse exercício, né? Eu queria falar sobre o que é gestão estratégica para mim. Primeiro, quando a gente fala sobre gestão, como eu comentei, a ideia é a ideia de um acompanhamento e controle de algo. Então, a gente tem um artefato a ser controlado e acompanhado ali. E aí, a forma que ele vai ser acompanhado, para ser gestão, precisa ser estruturado e pré-definido. Precisa ser a melhor estrutura e a melhor pré-definição do mundo? Não. E aí é onde eu começo a falar sobre a gestão dela iniciar apenas na escrita da rotina, ou pelo menos nesse início da rotina dela do dia, sendo o controle do seu próprio dia. Então, se vocês conseguirem perceber, eu já passei o primeiro exercício para ela e já trouxe o que é que ela precisa seguir para continuar mantendo essa gestão. Então, trouxe também a possibilidade de, após esse momento onde você conseguir consolidar essa rotina de escrever todo dia respondendo essas 3 perguntas, a próxima evolução é começar a fazer seu plano financeiro ali dentro. Então, você começa a anotar quando você recebe, né, as datas de recebimento. E aí um ponto que é bem importante aqui, né, ela como prestadora de serviço, sobretudo de saúde, ela trabalha com não necessariamente diárias, mas assim com atividades semanais, né? Então ela trabalha durante todo o tempo no consultório e recebe a remuneração referente a esse tempo trabalhado, normalmente no final da semana. E quando você entende que seus ciclos financeiros podem ser é, entendidos, né? Você consegue entender quando é o início e o fim do seu ciclo financeiro, você começa a fazer um acompanhamento e um controle da sua gestão financeira. Então, o lado da gestão, que foi o principal pedido que ela me fez, já vem com esse exercício de que, na minha concepção, a gestão nada mais é do que de forma constante e com a rotina pré-definida, você acompanhe e controle processos ou algo que você queira. É importante trazer a visão de algo, porque muitas vezes a gestão da casa, o que você vai olhar é o acompanhamento e controle das necessidades da casa, então é sobre um algo. Gestão de pessoas, você vai olhar sobre um time. Gestão de processos, você vai olhar sobre uma estrutura processual. E tudo isso nada mais é como você vai acompanhar e controlar que aquilo ali está sendo atingido, está atingindo os objetivos que foram especificados no começo, né? Então, se é para casa, manter a casa em ordem. Se for para gestão da sua vida profissional, é como continuar fazendo minha vida profissional evoluir, né? E aí o outro lado que eu gostaria de trazer é um pouco do que a gente chama sobre a parte estratégica da gestão. E eu entendo fortemente que a estratégia, a parte estratégica, para você atingir uma gestão estratégica, que você precisa trazer uma contextualização do acompanhamento, que eu comentei sobre gestão, né? Então, para você tornar aquela gestão estratégica, o que você precisa fazer é estruturar e contextualizar como é que você vai fazer aquilo. E aí, sobre estrutura, eu posso falar aqui sobre quais são as ferramentas, quais são os rituais usados, né? Qual que é esse acompanhamento. E sobre contextualização, a gente traz quais que são as necessidades que aquele acompanhamento ou controle precisam. E aí eu queria trazer aqui para vocês que muitas vezes a gente é estratégico de várias formas. Trouxe aqui algumas formas que uma gestão estratégica uma gestão pode se tornar estratégica. Então, no momento onde você contextualiza ou suporta por métodos uma gestão, ela se torna estratégica quando você olha para priorização. Então, formas de priorizar quais são as demandas que você vai fazer é uma forma de tornar sua gestão estratégica. Um outro ponto é sobre a valoração. Então, entendendo qual o valor que você tem pelas entregas ou pelo produto que você faz, você consegue entender que aquela gestão é estratégica. A confiabilidade daquele processo, a confiabilidade do resultado daquele processo.
Também é algo que é olhado quando você fala sobre gestão estratégica, e se a gente conseguir, aí eu trouxe alguns exemplos aqui, mas se a gente conseguir olhar para cada um deles, a gente olha, se a gente consegue priorizar, os pontos priorizados são os pontos estratégicos. Se a gente consegue valorar, e essa valoração é um dos critérios para a entrada no nosso backlog, por exemplo, é uma forma de fazer gestão estratégica de portfólio. Quando a gente olha para uma necessidade de confiabilidade ou até integridade dos processos, é uma visão da gente ter uma confiança, né? Como o próprio nome já diz, mas uma gestão estratégica daquele processo para que ele sempre entregue o mais próximo do que ele é estruturado para fazer. E aqui eu trouxe os dois que talvez sejam os mais conhecidos aí sobre como transformar a gestão em um papel, como fazer a gestão ter um papel estratégico, que são eficiência. Então, como a gente garante o olhar para aquele time, para aquela gestão, e garante uma evolução da eficiência, e por outro lado, como que a gente olha para essa gestão e faz com que a gente cresça, que a gente inove, como a gente evolua e aí com uma visão de expansão dessa gestão, né? O vídeo de hoje tem a ideia de trazer uma visão um pouco diferente do que eu entendo como gestão estratégica, pessoal, porque gestão estratégica pode ser você escrever no caderninho falando quem são os clientes que mais compram com você. Isso é CRM. O CRM, né, o ato de você fazer um controle de clientes ali, pode ser como num sistema ou como eu comentei, num caderninho. E a gente, até hoje, né, por mais digitalizado que tenhamos de processo aí, aqueles mercadinhos que existem nas ruas, né, aqueles bazares ou delicatessens mais de bairro, normalmente tem aquele caderninho da pessoa que comprou ou que fez algum pedido para fazer uma gestão estratégica dos seus clientes. Então, pessoal, o vídeo de hoje, como eu estava falando, é para a gente tirar essa ideia de que gestão estratégica ou para a gente chegar a uma gestão a gente precisa de aplicativo, precisa de planilha, precisa de sistema, precisa a partir do momento onde a gente já tem um patamar evoluído dessa gestão. Às vezes, a gestão que você precisa no final do dia é apenas escrever quais são os seus objetivos daquele dia, ou pelo menos o que você espera para o próximo dia. E dessa forma a gente consegue ter, a partir da constância, que é um outro ponto aqui que é importantíssimo da gente trazer, o quanto esse acompanhamento e controle está gerando de valor para a minha vida, em algum nível, para a minha empresa, para meus empreendimentos e assim sucessivamente. A ideia desse vídeo era trazer para vocês essa percepção. Se vocês gostaram, clique aqui no curtir, compartilham e nos vemos na próxima. Grande abraço.